Sim. Então, vamos dar início aqui a mais uma agenda de acolhimento aos novos gestores. Hoje nós temos aqui 2 mesas, onde vamos falar do contexto do SAMU no estado da Bahia, que quem vai falar é a Alcina, diretora da Atenção Especializada, e também falaremos sobre policlínicas regionais de saúde com o pessoal da DGCOP, e nós temos aqui Regina Miranda. Inicialmente, a Alcina irá fazer uma fala breve e, posteriormente, seguiremos para a apresentação. Alcina, é com você. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada ao Grupo do Telesaúde. Bom dia a todos os participantes. Dar as boas-vindas aos novos gestores e àqueles que permaneceram, né? Então, dar boas-vindas a um ano que nos parece ser um ano que já começou com muito trabalho a todos os gestores municipais do estado da Bahia. Dizer que essa mesa, hoje, ela tem por objetivo fomentar a discussão sobre a situação do SAMU no estado da Bahia. Nós estamos diretora da Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, onde está a coordenação de urgência, coordenadora Regina, que vai fazer uma fala a seguir. E, nessa perspectiva, nós temos discutido muito a nossa preocupação com a situação do SAMU. O SAMU 92, hoje, ele está presente em boa parte das regiões de saúde do estado. Ele faz uma cobertura de cerca de 80% da população baiana. Porém, a gente nota que é preciso a gente tomar muito cuidado com ele, né? Eu digo assim, que a gente tem que botar muito SAMU no colo, porque, pela importância dele, ele precisa ser muito bem cuidado. Então, esse ano é um ano que nós pretendemos que, em melhorando a situação epidemiológica, evidentemente, nós voltemos a trabalhar. Deu interferência boa aqui no som, não sei se agora. Nós voltemos a trabalhar com bem intensidade na construção e alteração, revisão dos planos regionais de urgência e emergência, onde um dos componentes primordiais é o SAMU 92. Bom dia. Chamar atenção muito para os senhores de que o SAMU é muito mais do que um meio de transporte, uma forma de transporte sanitário. O SAMU é um ponto de atenção e assim ele deve ser visto. Ele é um ponto de atenção e não um transporte sanitário. Então, várias situações têm nos preocupado. Regina vai discorrer isso na fala, trazer um diagnóstico dessa situação de cobertura, de número de ambulâncias, de financiamento, de questão de critérios que o Ministério vem usando para suspensão de recurso, para que vocês, tanto os que já estão, como os que estão chegando, os gestores que estão chegando, atualizem suas equipes e possa, no máximo possível, potencializar esse sistema regional. Deixar aqui muito obrigado, dizer que estamos aqui à disposição, como sempre estivemos, para o que os gestores municipais entendam como necessário. Vou agradecer a Regina aí por assumir fazer a coordenação da mesa. Nós estamos num momento muito difícil, como todos sabem, da pandemia, e eu vou participar na medida do possível, mas deixo vocês com Regina Miranda, coordenadora do Sistema Estadual de Urgência. Bom dia e bom trabalho aí a todos. Obrigada, Alcina, pela sua introdução, né? Eu acho que muitos de vocês já devem me conhecer. Eu já trabalho com o SAMU, ou seja, dentro da Secretaria de Nível Central desde 2002, ou seja, desde a implantação dos primeiros SAMUs, né? E hoje nós estamos realmente, como a Alcina falou, com a população baiana, 80 e pouco por cento da população baiana coberta pelo SAMU, e isso é uma grande vitória para a gente, mas também, ao mesmo tempo,
concordo com a Alcina, e que a gente tem que ter muito cuidado com esse serviço de atendimento móvel de urgência. A gente tem que realmente ver que foi uma conquista, uma qualificação dentro do atendimento de urgência, porque a partir do momento em que você tem um serviço que atenda dentro da sua própria casa, você tem um serviço que possa regular você para alguma unidade fixa, algum hospital, ou uma UPA, ou seja, uma unidade fixa. Isso faz com que qualifique e minimize vários tipos de sequelas que um processo, uma situação de urgência possa acarretar. Bem, então, como a Alcina falou, nós vamos falar mais ou menos, vamos falar um pouco sobre a situação do SAMU. Todos estão me ouvindo? Estamos ouvindo? Sim, Regina, pode continuar. Ótimo, perfeito. Então, nós vamos falar hoje sobre a situação do SAMU 192 do estado da Bahia. Inicialmente, primeiro, como nós falamos, que a Alcina falou bem claramente, que isso é muito importante, a gente sabe que muitos gestores ainda não têm realmente, principalmente que estão iniciando, pode ser que ainda não tenham conhecimento devido, que realmente o SAMU, ele não é só um transporte de paciente. Na realidade, ele oferece um serviço de atendimento, de urgência, móvel, ou seja, de uma forma atípica, porque ele não vai atender o paciente dentro de uma unidade fixa, ele atende o paciente através da sua ambulância, ele é encaminhado, os profissionais são encaminhados às unidades, à rua, ou na rua, ou então em casa desse paciente, e esse serviço, ele não faz só o transporte, ele pode fazer o transporte, mas na realidade ele atende. Então, o conceito do SAMU, que ele é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Por que 192? O 192 é um número do link a qual a região que está coberta por aquele SAMU, qualquer pessoa pode fazer a ligação através do 192 e vai ser atendida na Central de Regulação de Urgência. Eles tentam chegar o mais precocemente à vítima, após ter ocorrido qualquer situação de emergência, e que possa levar a alguns sofrimentos e sequelas, ou mesmo a morte. Essas situações de emergência podem ser clínicas, cirúrgicas, traumáticas, obstétrica, pediátrica, entre outras. Como nós estamos vendo bem, o SAMU está atuando bastante nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, eu quero que a gente fique bem claro para todos que o SAMU é um serviço, ele oferece um atendimento, ele tem profissionais qualificados e capacitados para atender qualquer situação de urgência e emergência. E sua ambulância também, a depender do tipo da sua ambulância, ela é equipada para atender esses casos de urgência e emergência. Bem, o SAMU, ele tem dois tipos de atendimento, ele pode ser feito atendimento primário e atendimento secundário. O atendimento primário é aquele atendimento prioritário do SAMU, ou seja, é aquele atendimento em que, a partir do momento ocorrendo alguma acidente ou qualquer situação de emergência, não só acidente, mas uma situação de emergência, a população, conforme eu falei, ela aciona o 192, e esse vai cair numa central de regulação, onde tem profissionais capacitados, não só profissional médico regulador, mas como também nós temos o TARM, que é o técnico de auxiliar de regulação, que atende e encaminha para o médico para que esse possa fazer ou uma orientação, ou, na realidade, não ser pertinente essa ligação, ou então o envio da unidade. É o médico regulador, dentro da central de regulação, que ordena, que, na realidade, que direciona para qual ponto de atenção, e a depender da gravidade do caso, esse paciente que foi, essa ligação que foi feita, em que o paciente, para que ponto de atenção esse paciente possa ir. Se é para uma unidade fixa, ou uma UPA, um hospital, ou até mesmo uma outra localização. Isso tudo depende não é feito de uma forma, essa classificação ela é feita através de protocolos de classificação do risco desse paciente, e a partir daí também, esses pontos de atenção são pontos de atenção que já estão dentro de uma grade de referência para a gravidade do caso, ou seja, se é um paciente cardíaco, é claro que ele vai ser encaminhado para determinado local que possa fazer com que haja uma garantia desse atendimento dele, desse atendimento desse paciente, e que esse paciente possa ser, na realidade, atendido em uma unidade fixa. Como eu falei, tem o atendimento primário, que é o prioritário do SAMU, e também tem o atendimento secundário. Ou seja, o que é o atendimento secundário? É quando essa ligação, esse chamado do 192,
ele é feito a partir de uma unidade de saúde fixa, ou seja, é um paciente que esteja numa UPA e que por uma necessidade, por uma situação de gravidade, precisa de ser atendido numa unidade que tem uma complexidade maior do que uma unidade de pronto atendimento, e aí esse chamado é feito pelo 192 para essa unidade, cai na central de regulação, do mesmo médico vai ser feito o mesmo fluxo. Na realidade, o médico regulador vê quais são para onde poderá ser encaminhado esse paciente e envia a unidade, a depender da gravidade, ou uma unidade de suporte básico ou uma unidade de suporte avançado. Bem, a estrutura do SAMU, ela na realidade, eu sempre gosto de falar quando a gente fala da estrutura do SAMU em relação que existe a central de regulação de urgência, existem os equipamentos, as unidades móveis, que são as unidades básicas e básicas de saúde, ou as unidades de suporte básico e as unidades de suporte avançado, e essa estrutura, a central de regulação de urgência, como eu falei, ela é uma estrutura física, onde dentro dessa estrutura existem profissionais médicos, telefonistas, TARMs, radiooperadores, capacitados em regular os chamados e demandam essa orientação e atendimento da urgência através do médico, por meio de uma classificação, como eu falei, e diante da necessidade de assistência da urgência, e de forma que, além de ordenar o efetivo contra a referência dentro da rede, tem como base a grade estabelecida. Então, a central de regulação de urgência dentro do SAMU, ela é o cérebro de todo o funcionamento desse fluxo, desse atendimento do paciente. Então, a partir da central, é ela que, na realidade, tem uma visão geral. Primeiro que ela tem uma visão geral de toda a situação de risco, ela tem uma visão geral da própria situação, da gravidade do paciente através da ligação, e a partir daí é o médico regulador dentro da central que faz essa ordenação e esse start dessas ambulâncias. As unidades móveis, que são as unidades de suporte básico e avançado, elas são reguladas pela central. Então, cada município que tenha sediado eu digo sempre isso, cada município que está com uma ambulância sediada em seu município, essa ambulância, ela faz parte também do SAMU regional, ou seja, ela é acionada, o funcionamento dela depende que a central de regulação regule essa ambulância para o atendimento. E ela tem o objetivo de dar uma resposta rápida, porque quando você trabalha com urgência, o tempo de resposta é extremamente importante. Agora, ela tem que considerar também, o médico regulador tem que considerar também os recursos que existentes e deslocar de uma forma mais rápida possível para atender a solicitação de acordo com a gravidade e localização. Bem, isso aí é a distribuição dos equipamentos do estado da Bahia. Hoje nós temos 20 SAMUs regionais em funcionamento, ou seja, hoje nós temos 20 centrais de regulação que estão em funcionamento. Dessas centrais de regulação que estão em funcionamento, vários municípios, eu vou abrir uma aqui especificamente para a gente ver, cada central desta cobre os seus municípios. Esses municípios que são cobertos, eles foram, na realidade, distribuídos, eles são atendidos de uma forma pelo tempo-resposta, pelo acesso, pela distância, pela região, pela referência que esses municípios deverão caminhar esses pacientes para as unidades fixas. Então, exemplo, Jequié, ele hoje cobre 26 municípios, ou seja, todos os municípios da região de saúde de Jequié. Dentro de Jequié, da região de Jequié, existe uma central de regulação que está sediada no município de Jequié e existe 17 unidades de suporte básico e 2 unidades de suporte avançado para cobrir todos esses 26 municípios. Essas ambulâncias de suporte avançado, elas são ambulâncias que, por conta não existe a viabilidade de todos os municípios sediar essas ambulâncias. Então, essas ambulâncias de suporte avançado, elas são definidas e distribuídas no seu desenho de cobrir. Uma ambulância dessa cobre alguns municípios que estão mais próximos, que são referências para aqueles locais.
Bom dia a todos, eu sou Vinícius Perim, estou coordenador aqui da COGECOM, que é a Coordenação de Apoio à Gestão das Unidades Consorciadas da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A nossa coordenação está subordinada à DGCOP, que é a diretoria que cuida da gestão das unidades consorciadas e de parceria público-privada. Mais especificamente, vamos tratar hoje sobre os consórcios de saúde. Os consórcios de saúde, né, no estado da Bahia estão constituídos principalmente para operacionalizar a gestão e administração das policlínicas regionais de saúde. Então, é interessante destacar que existem outras unidades de saúde, além das policlínicas, que podem ser geridas pelos consórcios, mas atualmente o foco principal são os consórcios de saúde. Em primeiro momento, é interessante destacar os fundamentos legais dos consórcios no Estado brasileiro. A Constituição Federal de 1988 já trouxe como um dos objetivos aí da União, Estado, Distrito Federal e município os consórcios públicos, que nada mais são do que a cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviço público, bem como a transferência total ou parcial desses serviços, de pessoal e de bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Então, é bem interessante destacar que todos os entes federados podem constituir consórcios de saúde. No estado da Bahia, especificamente, nossos consórcios são entre o estado da Bahia e os municípios. Uma definição trazida pela doutrina com relação à parte jurídica são que os consórcios são parcerias formadas por 2 ou mais entes da federação para a gestão associada dos serviços públicos. Então, com essa transferência, com essa gestão, você pode também transferir parcial ou totalmente os encargos, os serviços, pessoal e bens essenciais para a continuidade. No estado da Bahia, a gente tem os consórcios que foram transferidos. O estado foi responsável pela construção e equipamento das unidades, e o seu consumo, seus valores normais para funcionamento são rateados entre o estado e os municípios, que são componentes do respectivo consórcio de saúde. As principais competências e atribuições do estado dos consórcios são promover o fortalecimento e integração dos governos locais. É interessante destacar que os consórcios buscam fortalecer esse acordo mútuo entre todos os entes que o compõem, tanto o estado quanto os municípios. Então, trazer para cada região de saúde obrigações e responsabilidades, fortalecendo a gestão local do serviço de saúde. Ele também estabelece colaboração recíproca para a consecução dos convergentes que não se solucionariam pela atuação isolada. Aqui a gente precisa destacar que os consórcios, como uma nova modalidade de gestão, eles objetivam principalmente internalizar os serviços que normalmente se tem nas maiores cidades. Então, a policlínica foi justamente para ocupar esse vazio assistencial que existia, né? Então, juntamente com os municípios, dividindo as responsabilidades e também os benefícios de um consórcio de saúde, a gente consegue estabelecer mais oferta em cada região. Além disso, um dos objetivos é promover meios de inovações na gestão que propiciam a execução de serviços e políticas públicas com maior eficiência, agilidade, transparência, racionalidade e otimização dos recursos públicos. O consórcio, mais uma vez, também assume responsabilidades e resultados decorrentes da execução de serviços e políticas públicas convergentes. Aqui a gente tem, principalmente, além de ter outros tipos de consórcios no estado da Bahia, tem os consórcios multifinalitários, que são formados primordialmente pelos municípios, diferentemente dos consórcios de saúde. A gente precisa estabelecer que existe essa divisão de atribuições, divisão de responsabilidade e também dos resultados que decorrem desse novo serviço que é disponibilizado. As características dos consórcios, é bom destacar que ele é uma associação pública com personalidade jurídica de direito público, apesar da legislação permitir ser tanto personalidade jurídica de direito público como privado. No estado da Bahia, a opção foi pela personalidade jurídica de direito público, então eles são conceituados normalmente como uma autarquia interfederativa, e dessa forma, como ela é composta por vários entes federados, ela vai integrar a administração indireta de cada um desses entes que compõem o consórcio de saúde. Então, essa
sensação de pertencimento é muito relevante, muito importante destacar. O consórcio é uma autarquia de todos os entes, então é do município que participa, como também do Estado. Inicialmente, ela é constituída por um protocolo de intenções, no qual os municípios subscrevem a sua intenção de participar desse consórcio de saúde, e assim que essa intenção for consubstancializada em legislação aprovada na Câmara Municipal de cada um dos municípios e na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ela vai ser regida por um estatuto. Por ser personalidade jurídica de direito público, as obrigações, o consórcio se obriga a seguir todas as normas aplicadas aos estados e municípios. Então, questão de contabilidade, orçamento, responsabilidade fiscal, licitação e contratos, gestão de contratos. Então, também a 8666, por exemplo, é aplicável aos consórcios públicos de saúde. O seu quadro de pessoal, conforme a legislação, é de provimento por concurso, é a regra dos consórcios públicos, a realização de concurso público, apesar de ser contratado pelo regime seletista, eles estão submetidos à CLT, e também é possível a realização de processo seletivo simplificado para aquelas cargos não ocupados inicialmente através do concurso, que haja uma necessidade temporária e provisória. Também existe a previsão no estatuto, que é onde estão criados os cargos dos consórcios, cargos de livre nomeação e exoneração, que são conhecidos como os comissionados, pela indicação do presidente do consórcio eleito em Assembleia de Prefeitos. Os recursos que o consórcio recebe, em sua grande maioria, são oriundos do contrato de rateio. A legislação diz que os entes consorciados só podem transferir recursos para os consórcios através de contrato de rateio, então qualquer um dos entes que desejar fazer repasse financeiro precisa fazer isso através de uma celebração do contrato de rateio, que é feito anualmente. Também pode, mas assim como o Estado faz em alguns momentos, pode haver doações, cessão de pessoal, cessão de uso de equipamentos. Então, existem outras formas de alocação de recurso que não seja financeiro nos consórcios. As principais vantagens que a gente precisa destacar dos consórcios é a economia de escala, que é a compra e ações conjuntas de todos os entes federados, né? A gente colocando isso de uma maneira mais simples, a divisão entre cada um dos municípios e a sua união para o objetivo em comum traz essa economia em que cada município, se fosse adquirir pessoalmente, exclusivamente no seu município, esse serviço ele sairia muito mais caro. Isso é algo que a diretoria já observou, como os consórcios de saúde até têm regulado a oferta de serviço nas regiões. Os valores que são cobrados até pela iniciativa privada nessas regiões acabam sofrendo um impacto direto pela oferta. O exemplo mais comum que a gente tem aí, que é o equipamento mais caro, o equipamento com um exame mais complexo, que é a ressonância magnética, a gente viu que um município pequeno não teria condições de ter acesso como a policlínica disponibiliza se não fosse através do consórcio. Além disso, ela amplia conceitos e trocas de experiências. Os consórcios, a gente sempre precisa destacar que são objetivos em comum. Todos os municípios e os estados estão ali pelo mesmo objetivo, que é a saúde pública, a saúde dos baianos. Então, a gente precisa sempre trazer todos os reguladores, secretários municipais, a essa questão do pertencimento ao consórcio. O consórcio é de todo mundo e a gente precisa contribuir, trocar essas experiências para que ele evolua e para que ele consiga atingir o seu objetivo. Outra vantagem é a maior transparência. O gasto do consórcio, por ser um consórcio interfederativo que envolve tanto o Estado quanto os municípios, é fiscalizado por 2 órgãos de controle. Então, tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto o Tribunal de Contas dos municípios faz a gestão, a fiscalização desses recursos. Além disso, a gente tem todos os entes consorciados podendo fazer essa fiscalização. Então, todos os entes podem ter acesso aos documentos, podem ter acesso aos gastos que são feitos pelas policlínicas e pelos consórcios, além da sociedade civil de cada um dos municípios envolvidos. A preferência é sempre por repasse no recurso, então o Estado sempre prioriza o repasse para os consórcios, conforme está previsto no artigo 37 do Decreto 6.017 de 2007. Além disso, políticas de incentivo externo, o Estado da Bahia tem evoluído cada vez mais
em trazer novas opções de benefícios para os consórcios de saúde, justamente por acreditar na sua importância, no seu papel mesmo em cada um dos municípios, em cada uma das regiões de saúde. O Estado tem evoluído, tem aí umas novas sugestões de leis, decretos para incentivar mesmo as policlínicas regionais, aos consórcios de saúde. A gente tem a questão da descentralização do serviço, que eles não ficam todos concentrados em uma única cidade, normalmente na capital, então a gente consegue levar a saúde, esses exames até mais complexos, como tomografia, ressonância magnética, para municípios que não tinham acesso a esses serviços, e a estrutura e equipamentos modernos, né? O Estado, como eu disse, construiu a policlínica e equipou, colocou todos os equipamentos que hoje possuem, os equipamentos de saúde, e são equipamentos de ponta, né? Quem teve acesso aí às policlínicas sabe da qualidade do serviço que é prestado, da qualidade dos equipamentos, de como tem uma preocupação constante do governo da Bahia em equipar e trazer cada vez mais qualidade para esse serviço de saúde. Aqui tem os principais documentos constitutivos. O consórcio, como eu disse inicialmente, ele é regido pelo estatuto, ele é aprovado em assembleia de prefeitos da região, então o consórcio, é bom destacar que não necessariamente ele abrange todos os municípios da região, é uma liberalidade de cada município participar ou não. Aí tem que haver a aprovação da legislação na Câmara de Vereadores, permitindo a participação daquele município, e aí ele vai assinar o estatuto juntamente com todos os outros membros em assembleia de prefeitos. Além disso, 2 outros documentos que são anuais, que são feitos anualmente, são importantes para a gestão e a continuidade dos serviços, que é o contrato de rateio e o contrato de programa. Aí tem aí a página do Observatório Baiano de Regionalização, a gente fez questão de destacar a sua evolução, ele acabou de ser apresentado uma nova modelagem interessante lá, que tem uma aba específica dos consórcios de saúde. Quem puder ter acesso ao OBR, é só colocar aí no Google, Observatório Baiano de Regionalização, no link consórcios de saúde, consórcios implantados, vão ter todos os consórcios que estão implantados na Bahia. Atualmente, em funcionamento, nós temos 17 consórcios com unidades de saúde sendo geridas, tanto policlínica quanto hospital, e também um PA no momento. Excepcionalidade, mas é bom destacar isso. E temos mais 7 consórcios para serem finalizados até o final de 2022. O contrato de rateio, como ele bem diz, ele visa ratear os custos da policlínica, da unidade de saúde que é gerida. Então, é bem interessante destacar que aqui não se paga pelo valor de cada exame, pelo valor de cada procedimento que se utiliza na policlínica. Esse contrato de rateio ele é previsto pelo funcionamento total da unidade. Então, é feita uma previsão, uma estimativa de gasto para o ano, e com base nessa estimativa é rateado proporcionalmente à população de cada município. Então, o valor que cada município vai pagar é proporcional à sua população, assim como as vagas de acesso aos procedimentos, exames e consultas na policlínica também são proporcionais à população de cada município. Além disso, a gente tem contratos de programa, que são... que está prevista as obrigações assistenciais do consórcio. Então, ali vocês vão encontrar todas a questão de vagas, disponibilidade, qual é a previsão de produção. Logicamente que é uma previsão inicial, a gente ainda tem que incluir as questões que são periódicas, que são excepcionais, como quebra de equipamento, como, por exemplo, a pandemia, a gente teve uma suspensão da oferta, a redução do número de oferta por conta disso. Mas são documentos interessantes que todos tenham conhecimento, que todos tenham acesso aí através da publicidade que é dada através do Observatório Baiano de Regionalização. Aqui a gente tem os principais recursos alocados, o cedido pelo Estado, que é a instalação dos equipamentos, que é o imóvel onde funciona a policlínica, os equipamentos médicos hospitalares, móveis, utensílios, e um destaque também muito importante, que são os micro-ônibus e as vans. O transporte sanitário desses pacientes também foi cedido pelo Estado, e somente o custeio mensal é feito, rateado entre o Estado e os municípios que fazem jus às vagas que são definidas. Como eu estava dizendo, aí a gente tem a questão do transporte sanitário, que são os micro-ônibus e as vans, que são cedidos pelo Estado e o custeio pelos entes consorciados.
e o financiamento das atividades, que é através do contrato de rateio, que é a manutenção das atividades, tanto administrativa da sede, porque existe como se fossem 2 órgãos dentro do consórcio, né, duas diretorias, 2 coordenações. Uma é a parte administrativa, contábil, financeira e jurídica, e outra de manutenção das atividades assistenciais diretamente. Vou voltar aqui no slide, só se vocês não tiveram acesso, como eu estava dizendo. Aqui tem a página do Observatório Baiano de Regionalização, aqui tem o linkzinho consórcio de saúde, quando você clicar em consórcios implantados, vai abrir todos os consórcios. Você pode acessar o da sua região ou de qualquer outra região que você queira ter acesso. Você vai ver que tem uma padronização nos documentos, a gente segue uma regra, logicamente que caso a caso a gente pode analisar adequações, tanto que hoje o nosso contrato de programa já permite isso, né, que seja feito estudos de acordo com o perfil epidemiológico de cada região para a sua adequação à realidade de cada região de saúde. Por fim, aqui só apresentar o organograma do consórcio, só para vocês terem uma noção, e sobretudo pela participação aqui, pelo público-alvo desse encontro, a gente precisa destacar um aí que é o Conselho Consultivo. Bom, inicialmente a gente tem a Assembleia Geral, que é o órgão máximo do consórcio, ele é composto pelos prefeitos de todos os municípios e pelo representante do Estado. A gente tem aqui na Secretaria de Saúde a Coordenação Estadual dos Consórcios de Saúde, que é a representação do governador nos consórcios, representado hoje por seu Nelson Portela, e nessas assembleias são tomadas as decisões, aprovados os documentos e todas as deliberações maiores do consórcio. Para auxiliar essa tomada de conta da Assembleia, existem 2 conselhos, que eles são conselhos consultivos, digamos assim, são conselhos que vão dar parecer, vão dar sugestões. É o Conselho Consultivo de Apoio à Gestão, que é formado pelos membros natos, que são todos os secretários de saúde dos entes consorciados. Então, se você é um secretário de saúde, você faz parte desse Conselho Consultivo. Fazendo parte desse Conselho Consultivo, uma das principais obrigações e motivações que a gente viu nesse órgão é dar sugestões com relação ao perfil assistencial da unidade gerida pelo consórcio. Então, esses encontros é necessário que sejam periódicos, que tenham a participação efetiva, não só no sentido de cobrar da policlínica a produção, cobrar o serviço que está previsto no contrato de rateio, mas também de auxiliar, de dar o suporte. Acho que cada município aí pode trazer a sua experiência, pode trazer, às vezes, um ponto específico que já foi abordado naquele município e dar um suporte. Como eu disse lá no começo, aqui o objetivo é a cooperação mútua. Então, não só cobrar a prestação de serviço, mas também auxiliar para que ele seja feito da melhor forma possível. Além disso, a gente tem o Conselho Fiscal, que é o conselho responsável pela gestão financeira, orçamentária. Então, ele sempre vai estar em concordância com o Conselho Consultivo. É sempre interessante que as sugestões do Conselho Consultivo também tenham um crivo do Conselho Fiscal, porque ele vai saber, com base no orçamento do consórcio, se aquilo é viável ou não. Eleito pela Assembleia Geral, existe um presidente e um vice-presidente. Eles são os prefeitos da região, são 2 prefeitos da região que compõem chapa e são eleitos pela maioria dos votos dos municípios consorciados. Abaixo deles nós temos 2 diretorias, que é a Diretoria Geral da Policlínica, responsável pela gestão da unidade de saúde, e a Diretoria Executiva, que é responsável pela gestão da sede administrativa do consórcio e da parte mais administrativa, contábil e financeira. Agora a gente vai entrar mais no aspecto da Policlínica Regional de Saúde. Eu vou dar uma pausa aqui para a Vivian continuar. Pronto, obrigada, Vinícius, aí pela introdução com o consórcio. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço primeiramente a DAB, né, por esse momento onde a gente pode estar tendo contato com os senhores, com as senhoras, né, que estão aí nas regiões, e a gente poder apresentar, né, um pouco da policlínica, né, que para mim é um imenso prazer falar de policlínica, né, fico encantada pela transparência das ações, pela qualidade dos serviços e principalmente pela satisfação dos usuários que são atendidos nelas, né? Então, vamos agora conversar um pouquinho sobre policlínicas. A gente vai estar falando aí sobre esse espaço, aí, essa unidade de saúde que veio com tudo e que a gente espera, né, que permaneça aí por muito, muito tempo mesmo.
É que tá um pouquinho afastada do microfone, vê se melhorou. Tá melhor assim? Tá, melhorou um pouquinho. Deixa eu trazer então o microfone para cá. Isso, se você puder pôr ele mais próximo, melhor. Pronto. Vou fazer assim. Pode seguir. Pronto. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Vivian, sou enfermeira de formação, né? Atualmente estou aqui na coordenação, faço parte da coordenação de avaliação e monitoramento das policlínicas regionais de saúde do estado da Bahia, né? Que está inserida na diretoria de gestão em unidades consorciadas e em parceria público-privada da CESAB. Tá? Então, vamos lá. Bom, o projeto Policlínica foi iniciativa do governo do estado da Bahia, através de consórcios interfederativos entre estado e municípios, né, de implantar a Policlínica Regional de Saúde do tipo 2. Então, esse modelo, né, foi conhecido pelo governador lá no Ceará, ele trouxe esse projeto para a Bahia, sofreu algumas adaptações de acordo com o nosso perfil epidemiológico, a necessidade da nossa região, né, e hoje estamos aí com 16 unidades implantadas, né, como o Vinícius falou, não só policlínica, mas temos também um hospital também em Ribeira do Pombal, que também está sob gestão consorciada. O valor médio da obra, para vocês entenderem aí um pouquinho, né, do que foi gasto, do que foi investido, né, por esse instrumento, né, o valor médio da obra foi de 13 milhões, né, e o valor médio de equipamentos em torno de 10 milhões. Então, tanto a estrutura, a parte, né, da infraestrutura da policlínica, como os equipamentos foram custeados pelo Estado, né, e cedido para os municípios, e ainda assim o Estado repassa 40%, né, para o gasto, né, com recursos humanos, né, os profissionais médicos, materiais, e também com a sede dos consórcios. E 60% ele é rateado, como o Vinícius bem explicou, né, pelos municípios, né, que compõem, né, os entes interfederativos aí da policlínica, né, do consórcio. Bom, a capacidade de cobertura populacional da policlínica é de 500 a 800 mil pessoas, né? A gente tem agora a Simões Filho, que tem a maior população ali de 793 mil, né, habitantes que são atendidos, né, que participam do consórcio da região de Simões Filho, e, por enquanto, a menor é em Paulo Afonso, com 253, 54 mil habitantes. Bom, então, o edifício da Policlínica Regional de Saúde possui uma área, né, construída de pavimento térreo de 2.848 metros quadrados, né, praticamente todas as unidades têm a mesma estrutura física, né, o mesmo layout também externo, como vocês podem ver aí na foto, na fotografia. Internamente, há uma diferença ou outra, mas foi se colocado, né, foi se optado de todas permanecerem, né, do mesmo jeitinho, da mesma organização, para que quando um usuário ou um gestor entre em uma unidade, ele perceba que todas têm os mesmos componentes, né. Também as policlínicas, também o Estado cedeu, como o Vinícius colocou, além das vans, né, tem os micro-ônibus sanitários, né, para poder fazer esse deslocamento do usuário que está lá, né, no seu município, às vezes, né, não tinha condições de sair da sua região, de seu povoado, para poder ir para a policlínica ou para um serviço de saúde, e, né, foi se pensado nisso também para melhorar o acesso do usuário às policlínicas, né, todos os micro-ônibus, né, os ônibus sanitários, como nós chamamos, eles têm também um acesso para pacientes portadores de deficiência física, né? Então, isso também facilita que todos, né, sejam respeitados aí nos seus direitos, assegurados nos seus direitos de ir e vir e também de fazer uso dos serviços, né, que ele necessite. Aqui no mapinha, né, da Bahia, vocês conseguem ver aí a disposição de cada policlínica, né, onde estão situadas, nos municípios que estão situados, né? A última inaugurada foi em fevereiro do ano passado, que foi a Policlínica em Barreiras, né? Todas estão atuantes aí com diversas especialidades
e eu trago para os senhores, nesse momento, um desafio muito grande, que é a policlínica tem os recursos, tem os equipamentos, mas em alguns municípios, em algumas regiões de saúde, ainda temos dificuldade da contratação médica, né? E a gente pede esse auxílio, essa ajuda aos senhores prefeitos, né, os senhores gestores, secretários de saúde, que às vezes vocês podem estar investindo um especialista no seu município, pagando muito caro por isso, enquanto poderia estar sendo colocado esse recurso na atenção básica, né, aprimorando os recursos e está incentivando esse profissional a aderir ao projeto Policlínica, né? Então, o custo, sem dúvidas, é muito menor, e a gente tem feito esse estudo e conversado bastante a respeito sobre isso. Bom, então, o que é uma policlínica regional de saúde? Né? É uma unidade especializada de apoio diagnóstico e terapêutico, com o fim de prestar serviços de média e alta complexidade na rede de saúde da região. Então, assim, dessa forma, ampliando os acessos ambulatoriais, as diversas especialidades, em busca da resolutividade da atenção à saúde do usuário. Né? Há 3 anos atrás, praticamente, né, para um usuário conseguir fazer, um paciente conseguir fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, ele precisava vir para Salvador ou para um outro grande centro para poder estar fazendo o seu exame. E hoje, com o projeto Policlínicas, né, eles conseguem fazer esse resolutivo lá na região, assim, diminui os custos dos municípios, e com isso, né, a população consegue ser atendida em menor tempo do que se esperasse pelas listas únicas para poder ter acesso a esses serviços cá nos grandes centros. Qual o objetivo da policlínica? Né? Qualificar o diagnóstico precoce e resolubilidade no tratamento, melhorar os resultados sanitários nas condições crônicas, diminuir as referências a hospitais, né? Aumentar a eficiência dos serviços de atenção à saúde, produzir serviços mais custo-efetivos, com certeza a policlínica, né, quando chegou nas regiões, conseguiu opinar sobre os valores dos serviços de saúde, né? Antigamente, uma ressonância que custava em torno de R$900, R$800, a gente consegue perceber que, por conta da chegada da policlínica, né, os outros serviços acabaram baixando esse valor, então a gente percebe como é importante, como foi importante a chegada dessas policlínicas para poder também garantir o melhor custo também para a população, mas também dos serviços que são ofertados nela, né? Uma vez que hoje um município de 11 mil habitantes, 7 mil habitantes, consegue ter uma ressonância na policlínica, né? Por conta desses esforços mútuos, né, dos prefeitos, das prefeituras, e antigamente era praticamente inviável. E como eu já falei, né, a satisfação do usuário, né? Atuante nessa coordenação como de avaliação e monitoramento, a gente também faz visita técnica, a gente consegue perceber a satisfação do usuário que é atendido na policlínica, né? Eles chegam a ficar, assim, admirados, né, com a estrutura e pensa assim, meu Deus, mas vou ter que pagar por isso, né? E a gente fica encantada em ver como eles se sentem bem acolhidos, respeitados, valorizados, né? E com o dinheiro que está sendo aí investido, né, pelos municípios, né? Então, como isso tem trazido benefícios, né, tanto para a pessoa em si, né, como para a população em geral. Bom, e como é que se dá esse acesso à policlínica, né? Quando eu falo da transparência das ações, né? Como o Vinícius colocou lá, não estou falando só dos aspectos legais, não. Estou falando também das questões assistenciais. E isso é muito bacana para vocês conhecerem, né? E entender um pouco esse projeto. A policlínica tem um sistema único, né? Que é o SIGES, é o Sistema Integrado de Gestão em Saúde. Esse sistema também foi cedido do Ceará para nós. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos remodelagem dele, aprimoramos ele, continuamos fazendo isso a fim de atender melhor os usuários que utilizam, os colaboradores médicos, os enfermeiros, os técnicos, e principalmente os reguladores municipais que fazem uso, né, constante desse sistema, dessa ferramenta, para poder agendar a ida dos pacientes à policlínica. Essas vagas, como o Vinícius colocou, né, existe o contrato de rateio. Nesse contrato de rateio, cada município vai pagar de acordo com a sua população os serviços na policlínica. E, consequentemente, as cotas destes
serão de acordo com aquilo que eles, né, de acordo com o que essa população precisa, de acordo com aquilo que ele foi pago. Então, diante dessas cotas, o profissional assessor técnico da policlínica, ele distribui isso no SIGES, no sistema, né, para cada município, e aí que entra o papel da pessoa, uma das pessoas mais importantes para esse paciente chegar até a policlínica, que é o regulador municipal, né? Por isso que a gente, quando conversa com secretários na CIR, né, quando a gente tem a oportunidade de participar de alguma CIR, ou nas reuniões com os diretores das policlínicas, a gente sempre pede que seja conversado com o gestor, que esse profissional assessor, que o regulador seja uma pessoa qualificada, que eles possam estar instruindo esse profissional com qualificação para poder fazer o aproveitamento dessas vagas. Porque uma vez que você utilize ou não a vaga, o município vai pagar por ela. Então, assim, não é se usar pouco, vai pagar pouco, não. Vai continuar pagando o mesmo valor, o repasse é o mesmo, mensalmente. E por isso que a gente tem que usar bastante, né? Tem que usar aquilo que realmente a gente está pagando. Outra coisa que veio junto com esse sistema SIGES é que a gente fez um novo módulo dentro desse sistema para aproveitar as vagas ociosas, porque a gente começou a perceber que as policlínicas, os reguladores, eles não estavam utilizando a capacidade máxima da policlínica, e com isso se perdia muitas vagas, e essas vagas não eram colocadas para frente, não dá para colocar para frente, porque existe uma agenda, existe um contrato com o médico especialista, existe a capacidade instalada do equipamento, né, seja de ressonância, tomografia, né, que são os mais utilizados. Então, essas vagas eram perdidas. Atualmente, o que é feito? Se o seu regulador do seu município, ele não fizer uso de todas aquelas vagas, até 24 horas, né, após do dia seguinte, essa vaga sobe para esse sistema e aí qualquer outro município pode pegar. Para que isso? Para a gente poder otimizar essas vagas e quanto mais, e para fazer com que mais usuários tenham acesso, né, a esses serviços. Então, foi uma das formas que a gente viu para não perder as vagas e continuamos insistindo para que os reguladores estejam atentos a isso, né, para poder estar utilizando essas vagas que os munícipes precisam, né, e a gente sabe que a demanda reprimida é grande. Então, assim, as consultas, exames e biópsias serão solicitadas por profissional de saúde de nível superior, atuante no serviço da atenção básica, prioritariamente, bem como da secundária e terciária. Então, a atenção básica é a ordenadora desse serviço, né? A policlínica não veio para substituir a atenção básica, não veio para fazer sombreamento, porque na atenção básica a gente não tem especialidades, a gente não tem exames de média e alta complexidade, mas ela veio para fortalecer a atenção básica. Então, isso é uma coisa que é importante a gente destacar, que o paciente não é da policlínica, o paciente é do município, são os agentes comunitários que acompanham esses pacientes, né? E a policlínica apenas é uma unidade que veio para fortalecer, trazer diagnósticos, mas o tratamento do usuário, quem acompanha é a atenção básica. As consultas, também temos consultas com enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e farmacêuticos. Na policlínica, todas as policlínicas são equipadas com esses profissionais, né? Mas para fazer uso desses serviços, são chamamos de demanda interna, ou seja, para poder garantir, ou pelo menos oferecer o cuidado integralizado da saúde do paciente, né? Então, ele tem acesso ao médico, mas algumas vezes ele vai precisar ser ali um paciente que seja polifarmácia, precisa ter uma orientação em relação a como é que vai utilizar aquelas medicações. Então, tem um farmacêutico para orientar, o médico encaminha esse paciente para o farmacêutico naquele mesmo dia que o paciente está passando pela consulta. Ou, às vezes, esse paciente está com algum problemas emocionais, que vai dificultar até no fechamento de uma ferida, e acredite que isso acontece, né, os pacientes diabéticos. Então, esse paciente precisa ser encaminhado para o psicólogo para poder, né, ser orientado, né, para poder conversar com o psicólogo, e a gente está conseguindo aí abraçar o paciente, né, como um todo, e não só pelo pedaço do corpo, a parte do corpo que está doente, né, porque o paciente não é um pedaço, o paciente não é uma doença, mas o ser humano é muito mais complexo do que tudo isso, né. E
passando aqui, bom, então temos também, né, essas consultas, como eu já falei, né, elas são marcadas, né, internamente na própria policlínica, o paciente tem acesso a esses profissionais, e também tem acesso aos exames laboratoriais de média e alta complexidade, que a atenção básica não dá conta, né, de estar suprindo aí a população. Então, aí esses pacientes também, no momento que eles passam pelo endócrino, o endócrino vai pedir lá a taxa de hormônios e vários outros exames, esses pacientes, naquele mesmo dia, se não tiver nenhuma restrição em relação a jejum, ele faz o exame naquele mesmo dia, se não, ele é agendado. E é importante destacar que todo agendamento que é feito para o paciente ir para a policlínica é também feito concomitantemente ao agendamento no transporte sanitário, que é que vai levar esse paciente até a policlínica, né? A gente chama atenção porque tem clínicas que têm cotas grandes, porque a população é maior, e o transporte sanitário não vai atender essa demanda. E aí dos municípios, da prefeitura, para poder, através de seus carros, de ambulâncias e tal, para poder estar encaminhando esse paciente, né, para esse paciente não perder a vaga. Bom, então o paciente fez uso da policlínica, fez os exames, e agora, como é que ele vai ter acesso a esses exames? Né? Esses exames ficam retidos na policlínica, né, guardados. Os motoristas, né, que fazem parte da rota das secretarias municipais de saúde desse município, eles pegam esse resultado, levam para a secretaria, e aí o município, né, é responsável para entregar esses resultados ao paciente, mediante o fluxo municipal estabelecido. Essa tela aí é para demonstrar para vocês como é que é a tela do Sistema Integrado de Gestão da Saúde, né? Esse é o layout dele. Quando seja o agendador, né, do município, o regulador, ou o próprio médico ou enfermeiro da policlínica, ele abre, coloca a sua senha e entra no SIGES, essa é a tela que aparece, né? Normalmente é pelo regulador municipal, o módulo mais utilizado é o ambulatório e o transporte de usuário. E eu chamo a atenção aí para vocês em relação ao módulo Caminhos do Cuidar, né? Esse módulo surgiu, né, com a necessidade da gente implementar essa lei número 12.732, que fala sobre os 60 dias, né, do paciente oncológico, ele ter garantido pelo menos o início do seu tratamento a partir do diagnóstico médico ou patológico. Então, com essa necessidade, viu-se, né, que era necessário, ter esse acompanhamento desse paciente oncológico, né, que é um paciente que ele tem prioridade em detrimento a outros pacientes, para que a gente possa realmente garantir esse acesso ao início do tratamento dele. Então, a gente tem uma figura do assistente social, que é o coordenador do cuidado, né, do paciente oncológico nas policlínicas. Eles, a partir do momento que o paciente ele chega com um CID de suspeita ou confirmado de câncer na policlínica, os próprios sistemas já identificam ele com a cor diferenciada, esse paciente passa pelo médico, né, que foi solicitado encaminhamento, se o médico confirma aquela suspeita ou diagnóstico, esse paciente migra para esse módulo Caminho do Cuidar, onde o assistente social passa a acompanhar agora, rotineiramente, a vida desse paciente, até que ele entre, né, seja feita a matrícula em UNACOM ou CACOM, onde ele vai fazer o início do tratamento oncológico. Então, assim, esse paciente ele tem prioridade em relação aos exames, né, esse paciente tem prioridade em relação às consultas, para poder a gente estar realmente assegurando que essa lei se cumpra aí na vida desses pacientes. Bom, eu trago para vocês agora o organograma da policlínica, né, onde a gente tem a diretora, como no consórcio, né, tem o diretor executivo, né, na policlínica temos a diretoria geral, né, que é um cargo que é indicação do Estado, né, essa pessoa, esse profissional, normalmente médico, ou enfermeiro, ou assistente social, né, eles fazem um curso, eles têm que passar numa prova para fazer um curso de especialização em saúde pública, e a depender aí dessa nota, do barema, né, eles são chamados para poder, são convidados para poder ser diretor da policlínica. Então, existe um curso
e existe todos esses requisitos para poder ser diretor da Policlínica Regional de Saúde. Bom, a diretoria geral conta com 2 assessorias, né, técnicas, um que fica responsável pela parte administrativa da policlínica, através, né, dos contratos, almoxerifado, coordenação do almoxerifado, farmácia, licenças médicas, né, dar esse suporte aos termos de referências. E a outra assessoria técnica, que vê mais a parte assistencial, são as comissões, né, que existem na policlínica, as comissões prioritárias, núcleo de segurança do paciente, comissão de prontuário, também é a pessoa responsável por fazer a agenda dos médicos e lançar, de médicos e dos exames, né, e lançar também no sistema, né, o contato maior com os reguladores é através desse assessor especial, esse assessor técnico assistencial. Bom, temos também a figura do diretor assistencial, que é um médico, né, ele que faz essa parte da coordenação da equipe médica, faz a capacitação de médicos, institui os protocolos clínicos da instituição, né, e aí é o braço direito da diretoria geral também, e a ouvidoria, né, que temos em todas as policlínicas, né, e isso aí já está bem institucionalizado, e essa é a organograma macro, né, da policlínica. Bom, assim como no consórcio tem os documentos constitutivos, né, documentos legais, na policlínica nós temos documentos institucionais. Né? Temos o manual de acesso das policlínicas, esse manual último foi elaborado em 2017, ele está passando por uma modelagem, né, por uma reformulação, logo mais vocês vão ouvir o consultor, né, doutor Miguel, que está à frente desse projeto, mas o último disponível, né, que está disponível na internet, né, no site da CESAB para todos, para poder conhecer um pouco desse projeto, né, a forma de acesso, as especialidades que são constantes, né, nesse documento. Gente, agora que eu percebi que minha câmera está desligada, me perdoe. Pronto, desculpa, gente, olha só, e vocês nem para me avisar. Mas vamos lá. Temos também o regimento interno, que possui também, né? Esse regimento interno foi elaborado a nível central, aqui pela CESAB, como qualquer outro documento, né, que da policlínica, ele tem que passar pela Assembleia. Em alguns consórcios eles já foram aprovados, outros ainda não, que não foram aprovados, porque ainda precisa ter Assembleia para poder ser submetida à aprovação. No regimento interno vai constar tanto as funções, as atribuições, né, dos colaboradores da policlínica, como também dos consórcios. E um outro instrumento que nós utilizamos, um outro documento, por quê? A policlínica, nós temos, né, o salário base, né, quando é lançado um edital para convocação, para concurso público, ali no edital você observa que tem o salário base, mas também tem a gratificação, sendo de 20% para os demais, todos os colaboradores da policlínica, e de 100% para os profissionais médicos. Mas para que esse valor, né, para que esse adicional seja adquirido, é preciso ser feita uma avaliação, né, com vários indicadores que vai desde a produtividade, comprometimento, assiduidade, e outros indicadores que são elencados aí nesse documento, gratificação individual de desempenho. Importante só para vocês conhecerem que existe essa forma também de estar avaliando internamente os colaboradores das policlínicas. Isso ajuda a qualificar o serviço, isso ajuda também a melhorar o desempenho, a rever, né, certos fluxos, né, e certamente é bem utilizado e é importante o uso deste. Bom, eu trago para vocês aqui o cardápio de consultas e exames, mas eu quero lembrá-los que a utilização, esses serviços nas policlínicas vão depender prioritariamente, né, da demanda da região, do perfil epidemiológico e também da contratação desse especialista, né? Algumas regiões têm dificuldade de fazer essa contratação
E então, assim, de uma policlínica para outra, o perfil, né, do cardápio muda bastante. Mas chama atenção aqui para exames como espirometria, né, para a gente aí estar acompanhando os pacientes depiocíticos, eletroneuromiografia, que é muito difícil também encontrar em algumas regiões, ressonância magnética com e sem contraste, que é o carro-chave, né, das policlínicas, tomografia com e sem contraste, tomografia com sedação, né, o tratamento do pé diabético, toda a policlínica é equipada estruturalmente, né, para poder atender os pacientes que tenham essa patologia e também com as coberturas especiais para fazer esses curativos. Também chama atenção para a vasectomia, como as policlínicas têm uma sala de pequenas cirurgias, então procedimentos como esses, como retirada de nervos, como outros pequenos cirurgias, postectomia, esses procedimentos são também realizados dentro da policlínica, pequenos procedimentos. Em relação às especialidades médicas, né, dentre as que a gente sabe que são importantes, né? Temos angiologia para poder estar acompanhando os pacientes aí com úlceras venosas, pé diabético, né? E demais patologias da área. Endocrinologia, cardiologia. Nós temos a linha do cuidado, né? Do diabetes, a linha do cuidado da hipertensão. Então, esses pacientes, né? Passam por essas especialidades. Temos também ginecologia, obstetrícia, também a gestação de alto risco. A gente não tem digamos assim, a gente não tem o encaminhamento, o acompanhamento da gestação de alto risco, mas temos profissionais especializados que fazem esse atendimento pontualmente, desde que seja demandado pela atenção básica. Temos também neurologia em algumas policlínicas, né, que foi estudado lá, visto que era necessário, que os secretários de saúde trouxeram, isso foi passado pelo Conselho Consultivo, trouxe para a CESAB viu que não existia sombreamento, né, nesse serviço, aprovou para que seja aprovado depois na Assembleia, e foi aprovado em Assembleia. Temos os cadastros de reservas, e aí temos neuropediatria, pneumologia, radiologia, reumatologia, que compõem o cadastro reserva das policlínicas, né? Não é obrigatório, mas depende desse estudo epidemiológico, depende mesmo desse estudo do Conselho Consultivo, dessa demanda dos secretários de saúde para poder realmente passar pela CESAB e depois ser encaminhado, ser aprovado em Assembleia. E, como eu já falei, a equipe multiprofissional, que é assistente social, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista e psicólogo. Bom, eu termino aqui essa parte, né, do acesso à policlínica. Agora eu vou passar para o doutor Miguel, que vai estar falando um pouco sobre a qualificação desse acesso. Tá? Obrigada a todos. E a gente está à disposição, tá? Eu acredito que Juliana vai colocar aí nosso e-mail, nossos setores aqui de trabalho, né, para qualquer necessidade. A gente está sempre juntos aqui para tentar ajudá-los. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Vocês estão me ouvindo? Espero que estejam me ouvindo. Aguardo confirmação, mas já vou iniciando de qualquer forma. Eu sou Miguel, médico sanitarista, médico de família e comunidade. Sou consultor da CESAB, estou terminando um trabalho de revisão do manual de acesso às policlínicas. A gente fez um trabalho bastante profundo para entender como está indo a questão do acesso, né, e para tentar otimizar ao máximo o fluxo, né, para chegar à policlínica e dentro da policlínica. Então, agradeço muito o convite da CESAB, da DGCOP, da DAB, e agradeço muito a presença de todos os gestores que estão disponibilizando seu tempo agora, tempo muito importante, discutindo também de assuntos importantes nos outros dias, e hoje sobre as policlínicas e sobre a questão também do SAMU. Para iniciar, queria também agradecer a Vinícius, a Vivian, né, com as duas apresentações. A primeira mais sobre as questões políticas, jurídicas, as responsabilidades, as atribuições dos municípios, a importância, né, do consórcio de juntar o Estado
e os municípios para projetos tão importantes como as policlínicas, né, que visa aprimorar os resultados de saúde, como já foi dito várias vezes, que visa aprimorar o acesso para as especialidades e alguns exames que eram muito difíceis de acesso antes das policlínicas. E Vivian, que trouxe toda a questão do funcionamento das policlínicas, dos serviços ofertados, do fluxo de acesso. E já que estou aproveitando, hoje, já que estou falando com gestores municipais, que imagino muito ansiosos, com muita tarefa, começando suas gestões, alguns começando a gestão, outros continuando o mandato, já começado 4 anos atrás. A gente sabe que na saúde, né, vários autores, né, falam que a demanda é infinita, né? Se a gente vai procurando, a gente sempre vai ter demanda. Então, sempre é importante qualificar o acesso, né, que seja a atenção básica, que seja a policlínica, que seja para o nível terciário, para os hospitais também. Então, esse trabalho que eu fiz foi para tentar otimizar o acesso, aprimorar também a questão de resultado de saúde, né? Focando em algumas linhas de cuidado, como o Vivian trouxe, os pacientes oncológicos, pacientes com diabetes, com hipertensão, os pacientes também com pé diabético, né? A gente está tentando montar uma rede, integrar, né, a rede de atenção à saúde entre a atenção básica, as novas salas de pé diabético, as policlínicas, o CEDEBA, o CEPRED, a rede hospitalar também, quando, infelizmente, o paciente precisa de uma intervenção cirúrgica. Então, isso é importante da rede de atenção à saúde. O que é a rede de atenção à saúde? Se a gente pensar em atenção à saúde, não é somente a questão da assistência, da consulta, né, do tratamento, a gente precisa pensar de forma integrada, né, como integrar todos os pontos de atenção. Atenção é assistência à saúde, é vigilância, entender o que está acontecendo, ter dados sobre o seu território, então é importante também cada município fazer esse trabalho de vigilância, de entender o que está acontecendo no seu território, de cada equipe de saúde da família fazer um diagnóstico situacional, entender quais são os pacientes mais vulneráveis, né, fazer uma triagem, fazer um mapeamento, né, desses pacientes que precisam mais do sistema de saúde, para aprimorar justamente os resultados destes pacientes que têm mais risco de complicação. Minha apresentação vai ser em 3 partes, mais a questão da atenção básica, depois vou partir para a questão da regulação e terminar com a integração justamente entre todos os atores da rede, né, de atenção à saúde. Então, para iniciar com a atenção básica, eu sou suspeito para falar de atenção básica, porque eu sou médico de família, comunidade, já trabalhei mais de 5 anos em uma unidade de saúde da família. Estou muito entusiasta com a estratégia de saúde da família, tem e pode resolver muitos dos problemas de saúde da situação, da saúde da população, tem e deve, né, quando a atenção básica funciona bem, deve resolver aproximadamente mais de 85% dos problemas da população, então é importante sempre qualificar a atenção básica, né, porque cada ponto de assistência é complementar, né, a policlínica tem mais recursos ao nível de tecnologia, de procedimentos, de exames de imagem, algumas especialidades que são muito difíceis de encontrar também nas regiões, vai se concentrando em cada região, nas policlínicas, né, dentre outros. Então, para se complementar, né, para uma otimização do SUS, precisa que cada ponto de assistência, atenção básica, policlínicas, hospitais, CEDEBA, CEPRED, cada ponto precisa ser otimizado o máximo possível e complementar. Pensando na atenção básica, é importante, né, que tenha um fundamento logístico, né, de estruturas, de unidade de saúde da família, recursos humanos, recursos materiais, medicamentos, para poder fazer
alcançar os resultados para a maioria da população, né? 85% das demandas são resolvidas na atenção básica. Então, é importante que tenha uma organização do processo de trabalho, que se pense no acolhimento, na gestão da agenda, que se pense no mapeamento dos usuários, que se pense no planejamento, né? Pensar que população a gente tem, como que a gente vai organizar os profissionais e o trabalho de cada profissional e das equipes para resolver o máximo de demandas da população relativa à saúde, como qualificar a assistência. Acho que teve algumas apresentações em dias anteriores sobre telesaúde, por exemplo, né? É importante utilizar esses meios para qualificar também os profissionais da atenção básica, utilizar diretrizes clínicas, né? Ter acesso a algumas diretrizes nacionais, né? De sociedades brasileiras, internacionais, se possível, e ter justamente esse suporte para a decisão, para poder aumentar a resolutividade da atenção básica, né? Se a gente pensa, vamos pensar num exemplo, né? Por que é importante todo esse trabalho? Pensamos no paciente, uma doença mais rara, por exemplo, artrite reumatoide. O paciente chega na unidade de saúde, está com dor nas articulações, é encaminhado logo para a policlínica, para reumatologista. O reumatologista, ele não tem relatório, ele não tem exames para se embasar, não tem uma boa referência. É um exemplo que é do lado ruim, né? Depois eu vou dar um exemplo para aprimorar esse acesso na policlínica. Então, o especialista que recebe esse paciente não consegue avançar, né? Vai precisar pedir exames, o paciente vai precisar ir e voltar várias vezes antes de ter um resultado no problema de saúde que ele tem, né? Se o paciente, na atenção básica, está sendo acolhido, feita uma anamnese, né, de qualidade, já se sabe que a dor acontece à noite, no repouso, melhora com esforço, é uma dor do tipo inflamatória, ele já tem exames que vai no sentido de uma dor inflamatória, já tem um VHS, um PCR aumentado, ele tem um exame clínico onde tem sinais flogísticos. Se ele é encaminhado com tudo isso, um bom relatório, alguns exames paraclínicos para o especialista logo vai conseguir confirmar o diagnóstico e iniciar um tratamento. Então, isso vai permitir melhorar o acesso, né? Tem mais vagas, porque o paciente vai ser encaminhado na hora, né, no momento oportuno, vai efetivar, né, o que a gente chama de efetividade, vai melhorar os resultados de saúde e vai aprimorar também a eficiência, né, a questão de custo-benefício para todos, né, para o Estado e para cada município, porque cada ida e volta de um paciente, cada vaga, né, tem um custo, então precisa ser utilizado da melhor forma possível. Um ponto importante também para ir nesse sentido, é importante que os municípios façam um mapeamento também em relação à questão dos encaminhamentos, né, em questão de quantidade, em questão de qualidade, quantos pacientes estão sendo tem demanda, né, quanto tem demanda reprimida, né, quantos pacientes conseguem encaminhamento, e a qualidade, né, como esses pacientes estão sendo encaminhados, se tem formulário de referência, né, se tem exames complementares. Isso é um papel também do regulador. Vou chegar agora para o regulador, né? O regulador é um papel muito importante, que às vezes é um pouco reduzido, né, a importância do papel dele, mas é um papel importantíssimo, porque ele vai fazer justamente esse vínculo, né, esse encaminhamento entre a atenção básica, ele vai integrar os cuidados da atenção básica com os cuidados da policlínica. Então, se possível, né, a gente já conversou várias vezes, é importante que esse profissional seja da área da saúde, sempre que possível, porque ele vai poder entender muito melhor a gravidade, né, o estagiamento de cada paciente sendo encaminhado e vai poder estratificar. O trabalho futuro, né, da revisão do manual de acesso é justamente aprimorar essa estratificação de risco e poder ajudar os reguladores para poder marcar os pacientes
com mais risco, né, com mais necessidade, e poder priorizar os atendimentos, né? Esse é um dos maior foco, né, dessa revisão do manual, como aprimorar a integração do cuidado entre a atenção básica e as policlínicas. Os reguladores também precisam, né, conferir os pré-requisitos para encaminhar para cada exame ou para cada especialidade, tem pré-requisitos. Como falei, né, se não tiver esses pré-requisitos, a gente acaba não tendo efetividade, né, nos encaminhamentos para a policlínica. Então, quando o paciente é encaminhado com qualificação, com os pré-requisitos, com os exames, com o relatório de referência, com o CID, a gente consegue qualificar o atendimento e otimizar, né, o trabalho de todos, né, do regulador, da atenção básica, do regulador e da policlínica. E para fechar minha fala, falando do compartilhamento do cuidado, é primordial, né, que tenha instrumentos de compartilhamento de cuidado, então, formulário de referência, de contrarreferência, que tenha meios de comunicação entre os profissionais da atenção básica e os profissionais das policlínicas, para poder tirar dúvidas, para poder atualizar, né, sobre o estado de um paciente, de uma ferida, por exemplo, né, para justamente aprimorar a eficiência e efetividade, né, do cuidado. Importante ter meios de educação permanente, né, como qualificar os profissionais que estão na assistência, na regulação, né, por exemplo, por meio do telesaúde, por meio de parcerias entre profissionais da atenção especializada e da atenção básica, né, das policlínicas e da atenção básica, e as visitas, né, uma vez que a pandemia for mais controlada, é importante ter visitas, tanto dos profissionais da atenção básica nas policlínicas, como o contrário, né, os profissionais das policlínicas nos municípios, para entender a realidade, né, dos cuidadores, dos profissionais da atenção básica e dos pacientes. Agradeço a oportunidade e também estou à disposição se houver alguma dúvida ou demanda. Podemos seguir agora, então, para a Regina, voltar com a apresentação dela? Sim, perfeitamente. Ótimo. Pode compartilhar aí a apresentação. Eu vou voltar à apresentação. Nós estamos falando sobre o SAMU 92, né? Rapidamente, só vou passar alguns slides que eu já tinha falado, né? Falando sobre o conceito, a situação do SAMU, do Estado. Ai, gente, não consegue passar. Bem, falando do conceito do SAMU, que ele, na realidade, não é um transporte, ele é um serviço de atendimento móvel de urgência, né? Depois falamos sobre atendimento primário e secundário do SAMU, sendo atendimento primário a prioridade do atendimento do SAMU, que é aquele chamada que você faz por telefone, qualquer usuário que haja necessidade com questão de urgência, solicita para 192, liga para 192 e essa ligação cai na central de regulação, né? E no caso do atendimento secundário, como uma própria unidade de saúde que esteja com o paciente, que precisa que o paciente seja encaminhado para uma unidade fixa de maior complexidade e que haja necessidade da qualificação do atendimento do SAMU, também pode ser solicitado. E aí estava começando a falar sobre as estruturas, que eu falei da central de regulação de urgência, que faz parte, que é o cérebro do atendimento do SAMU, que é na central que tem o grupo capacitado para fazer a regulação, e o médico regulador também encontra-se nessa central, para regular essas ambulâncias, que são as unidades móveis, que tem dois tipos, que é a unidade de suporte básico e a unidade de suporte avançado. Bem, estávamos parados aí na distribuição do SAMU. Então, eu estava falando que existe 20 SAMUs, 20 centrais de regulação, ou seja, são 20 SAMUs regionais no estado da Bahia. Desses 20 SAMUs regionais, alguns foi quando eu abri aqui, para dar um exemplo. No caso, o SAMU é exemplo de que é um SAMU regional na região sul, né? E ele, na Macro Sul, e ele tem 26 municípios cobertos por esse SAMU. Essa central de regulação, que está sediada no município de Ilhéus, cobre os 26 municípios,
Nesses municípios estão distribuídos 17 unidades de suporte básica e 2 unidades de suporte avançado. Essa unidade de suporte avançado, essas duas, elas cobrem esses 26 municípios. A cobertura da populacional do SAMU regional, nós estamos colocando aqui por macro-região. As 9 macro-regiões têm SAMU implantado, sendo que, no caso, a macro-oeste, ela tem 100% do SAMU implantado, a leste também 100%, a extremo sul 100%, a sudoeste 94%, a centro-norte 68%, a sul 86%, a centro-leste 57%, a nordeste 66% e a norte 100%. Esses SAMUs, essa é a população em vermelho aí, que está dizendo que é a população que está coberta, e no caso, a população que ainda não está coberta é a população total com a população que está coberta. O azul é a população coberta e o vermelho é a população total. Bem, agora vamos falar um pouco sobre habilitação e qualificação. A habilitação é o requisito para que os SAMUs, ou seja, as unidades móveis do SAMU e a central de regulação, para que os municípios recebam recurso de incentivo financeiro que é repassado pelo Ministério da Saúde, e também para investimento quanto ao custeio desses SAMUs. Então, essa habilitação nada mais é do que o recurso financeiro. E para que o município seja habilitado, a sua central de regulação e suas unidades básicas e avançadas sejam habilitadas, elas precisam cumprir alguns requisitos, alguns critérios que deverão ser cumpridos para o funcionamento do SAMU. Essa habilitação, ela pode também ser solicitada também a qualificação. A qualificação nada mais é do que um plus desse recurso para que os municípios recebam um valor a mais e seja qualificado. Para tanto, os requisitos estão específicos de portaria que vai estabelecer que se faça jus aos valores de custeio. Então, os requisitos devem ser cumpridos. Essa habilitação, essa qualificação, ela é solicitada pelo município que tem sua ambulância, pelo sistema do Ministério da Saúde, que é o SAIPS, certo? Este sistema, ele é claro, o recurso é utilizado entre município e Ministério da Saúde. Nós não temos, inclusive, acesso a essa habilitação e a qualificação, porque já que nós não temos SAMU, e o município solicita através de várias documentações que deverão ser postadas para que seja solicitada a habilitação ou a qualificação. Hoje, atualmente, nós temos centrais, das 20, nós temos 10 que estão habilitadas e 10 que são qualificadas, certo? De uso, nós temos 29 que são habilitadas e 32 qualificadas. E de unidade de suporte básico, nós temos 172 habilitadas e 127 qualificadas. As motolâncias, elas são habilitadas, quando elas são qualificadas por portaria. Mas os recursos que estão repassados para esse equipamento, ele não tem alteração de habilitados para qualificados. A mesma coisa a ambulância. Como a gente só tem ambulância realmente funcionando, habilitada em duas regiões, em 2 SAMUs, nós só temos 2 ambulâncias que são já qualificadas. Uma, inclusive, na região metropolitana de Salvador, em Salvador. B. O cofinanciamento tripartite. O cofinanciamento por portaria, o cofinanciamento do SAMU, ele é tripartite, ou seja, é de responsabilidade compartilhada entre Estado, a União, o Estado e os municípios. Conforme a portaria ministerial, GM A1010 de 2012, o valor total por cada equipamento desse deverá ser de responsabilidade da União 50% da despesa, do Estado 25% e dos municípios a soma restante da despesa. Então, nós vemos que é 50% do governo federal, 25% do governo estadual e 25%, ou às vezes mais, porque o município às vezes se queixa em relação a isso, 25% dos municípios. Em relação aos valores, está aí descrito os valores que estão ao lado. Então, a depender da central de regulação, a central de regulação de urgência, ela recebe um valor mensal de custeio, conforme a população que ela cobre. Então, se até 350 mil
de população que é coberta, a central dele recebe, no total, 84 mil, sendo a qualificação 105.210. Esse valor, 84 mil, conforme falei, é dividido entre a União, Estado e município. As mesmas coisas são os outros equipamentos. A USA, o valor total é 77 como habilitada e 96.442 como qualificada. A mesma coisa, recebe o valor, a metade, esse valor do governo federal e a outra metade é distribuídas entre o Estado e o município. A USB 26.250, que é o valor total, esse é dividido. A VIR, que é uma ambulância diferenciada, ela recebe também o valor igual à USA, porque na realidade ela é uma USA também. A ambulância recebe 90 mil, o valor da ambulância é 90 mil, e qualificado 150. E a moto, ela não muda, ela é qualificada, mas ela não muda o valor. Esses são os valores de custeio mensal que recebe das três responsabilidades tripartite. Bem, o Estado da Bahia, diante dessa situação do financiamento, em que os municípios que sediam central de regulação e cediam unidade de suporte avançado, que sempre diziam que o valor que recebiam do governo por portaria não cobria os gastos com esses dois equipamentos, já que a central de regulação, ela cobre todos os municípios, ela regula todos os municípios daquela região, e a USA também, ela cobre não só o seu município, com outros municípios, conforme desenho aprovado pelo Ministério. Então, o governo do Estado, a partir de 2012, criou uma estratégia no intuito de ajudar os municípios que têm central de regulação e USA, criou uma estratégia de um rateio. O rateio nada mais é do que a aprovação em si do custo real, do gasto, aliás, do gasto da central de regulação de urgência e do gasto da unidade de suporte avançado. E aí, esse rateio, o valor que a mais do que é recebido por esses equipamentos, conforme portaria, ele é rateado pelos municípios que estão cobertos por essa central e pelos municípios que estão cobertos pela saúde. Nem todos os SAMUs concordaram em assumir esse rateio. Hoje nós temos alguns SAMUs que já estão funcionando com esse rateio. Esse valor ele é rateado por município, para os municípios que estão cobertos esses dois equipamentos, central de regulação de urgência e unidade de suporte avançado. Esses municípios, eles têm que assinar, os municípios vão autorizar, aos municípios que vão ajudar a esses municípios que estão sediados, central e USA, eles vão assinar um termo de compromisso, a Secretaria de Saúde do Estado, junto à Secretaria de Saúde do Estado, junto à Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, ao município, eles vão assinar um termo de compromisso em que esse município, que vai ser coberto por aquela USA ou por aquela central de regulação, eles autorizam ao Estado a retirar um recurso que foi definido na CI pelos gestores, que vai ser rateado, para que seja repassado para os municípios que têm como sede os equipamentos de central de regulação ou USA. Isso é publicado em Diário Oficial e é encaminhado para a UFESMA, a própria coordenação de urgência encaminha para a UFESMA esses valores para serem retirados daquele recurso que que o município que aceitou fazer o cofinanciamento retirado e ser encaminhado para o município que será beneficiado por conta de ter uma USA ou uma central de regulação de urgência. Esse rateio, é importante dizer que esses valores não são valores fixos, é importante dizer que os valores que são definidos pelos próprios gestores em reunião de si, vem para a coordenação de urgência uma ata assinada por todos. Esses valores, eles são retirados, eles têm um prazo esse termo de compromisso tem um prazo, ele é entre 1 a 2 anos, ele tem que ser renovado para que todos possam saber e entender que é necessário continuar ou não com esse cofinanciamento, ou rateio. Esse cofinanciamento, ou rateio, volto a repetir, ele não é uma definição de portaria ministerial.
Isso é uma estratégia do Estado da Bahia em acordo com os municípios. Então, esses termos de compromisso devem ser, eles devem ter vários dados, como nome do gestor, ele é feito de uma forma legal, né? E dados do gestor, CPF, registro, endereço, prefeitura, tem que ser assinado pelo gestor, tem que ter, para se pedir socorro financiamento, tem que também ter a ata da CIA assinada por todos, que aceitaram, que aprovaram, e o Estado só pode transferir o valor do município que aloca o equipamento que esteja habilitado. E o município que irá receber o repasse já deverá ter o equipamento habilitado. Ou seja, o Estado não pode ter autorização, não pode retirar um recurso de um município que ainda não esteja habilitado, que não esteja recebido. Porque para o município receber o custeio mensal, ele tem que ser habilitado pelo Ministério e depois ser habilitado, e na realidade, pelo Estado. O prazo de renovação, conforme eu falei, é de 1 a 2 anos. Bem, como pode acontecer a suspensão desses recursos de custeio mensal? É bem claro que a suspensão é uma interrupção temporária ou definitiva. Se o município não tiver com o cadastro do CENES, dos seus equipamentos, não for atualizados, ele poderá também ter suspenso. E se o registro da produção dessa ambulância e da sua central não for inserido consequentemente no CIASUS durante 3 meses consecutivos, ele automaticamente, o Ministério também retira o custeio dessa central ou desse equipamento do SAMU. Essa é a suspensão. A desabilitação ocorre com a ausência do registro de produção da central das unidades cadastradas no CIASUS por 6 meses consecutivos. O custeio deverá ser regularizado conforme a vigência da competência que o registro do CIASUS foi regularizado, sem ônus para o Ministério da Saúde, ou seja, não existe retroativo. No caso de suspensão ou desabilitação desse equipamento, o custeio, ele depois, quando for restaurado, ele não será retroativo. Bem, produção do SAMU. Como eu falei, para o recebimento do custeio, para que não ocorra a suspensão ou desabilitação desses equipamentos, por portaria, o Ministério, é necessário que o município, mensalmente, ele encaminhe ele processe pelo CIASUS a produção, ou seja, o registro de funcionamento, ou seja, o registro de ocorrências que aconteceram por esse equipamento. Então, é importante que atualizar o CENES das unidades, tanto a central quanto a unidade móvel, como serviço e classificação dos profissionais do SAMU. É importante também elaborar a FPO magnética com os procedimentos da portaria, conforme a portaria GM 288, e exportar esse orçamento para o CIASUS. Todos os municípios devem elaborar sua FPO magnética, considerando os procedimentos constantes na portaria 288, conforme falou, e de acordo com a produção da unidade, mesmo sendo procedimentos de média complexidade, pois todos são cadastrados com pacto de gestão de média complexidade. Observe, a CESAB solicitou do Ministério que possibilite que a produção do SAMU fosse realizada pelo próprio município, independente de sua gestão. Bem, estamos terminando agora. Infelizmente, essa apresentação ficou muito conturbada por conta dessa faixa de internet, mas é importante que, se alguns dos gestores estejam vindo, em relação aos desafios de ter um SAMU no seu município. É importante manter a estrutura adequada para garantir a habilitação. Então, quando a gente fala de habilitação, a habilitação para que o SAMU seja habilitado, ele tem que ter o seu equipamento funcionando, né, às 24 horas, ele tem que ter profissionais qualificados dentro dessa ambulância, quantitativo de profissionais, conforme a portaria descreve, para cada tipo de equipamento. Ele deve ter, na realidade, a capacitação desses profissionais é de importância. Eles devem ter a manutenção dessa ambulância de forma corretiva e curativa, ou seja, essa ambulância, ele, inclusive, esse município tem a responsabilidade com a sua ambulância, porque ele recebe o recurso de manutenção dessa ambulância. Também deve garantir insumos, equipamentos e medicações, né? Então, para isso, tem que ter dentro da ambulância os seus equipamentos funcionando plenamente, né? Porque são equipamentos de urgência, são equipamentos que são necessários em momentos graves e que elas deverão estar em funcionamento. Devem ter as medicações adequadas e os insumos também.
deve garantir a educação permanente de acordo com o planejamento anual. É importante, o SAMU é um serviço de qualidade, não desmerecendo nenhum outro serviço, mas é um serviço que requer uma capacitação com mais cuidado, porque ele lida com a vida imediata, com a morte de uma forma imediata, então isso é importante que seja, que essa educação permanente exista dentro do SAMU. Reduzir e minimizar a precarização dos vínculos trabalhistas, porque o que a gente, trabalhadores, o que a gente vê aí, realmente, como não existe um padrão de salário para todos, então, existe muita precarização dos vínculos trabalhistas. Identificar estratégias para minimizar a rotatividade profissional. Essa rotatividade cria uma falta de padrão, de organização, e que isso pode comprometer o atendimento do SAMU. Bem, eu quero pedir desculpa a todos, né? Estou finalizando, eu quero pedir desculpa a todos pela conturbada apresentação que houve, né? Mas estamos às ordens e o nosso telefone é esse, continuamos às ordens. Tenho recebido desde janeiro vários telefonemas, quase que diariamente, por vários gestores, vários técnicos, querendo informações no área do SAMU. Estamos às ordens, à disposição para qualquer esclarecimento. Essa apresentação, na realidade, nada mais é do que demonstrar o que é o serviço de atendimento móvel de urgência. É um serviço de excelência, é um serviço que veio para ficar, mas como a Alcina falou desde o começo, é um serviço que está passando por muitas dificuldades, inclusive por conta da pandemia. Muitas vezes ele está sobrecarregado em muitas regiões, por conta das transferências, ou seja, por conta do transporte dos pacientes de Covid com gravidade, que na realidade também é um papel dele, mas isso faz com que haja uma descontinuidade muito em relação a determinados outros tipos de atendimento. Então, agradeço a todos e, mais uma vez, peço desculpas. O nosso telefone está aqui, né? Nós somos a coordenação de urgência e nós estamos disponíveis para qualquer esclarecimento. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem usar aqui o bate-papo ou o campo QIA para fazer algum questionamento aos demais palestrantes, né? Tanto Regina quanto Vinícius, Vivian, ao Miguel, né? Nós estamos aqui. Se não tiverem, nós iremos estar encerrando essa atividade. Bom, como não temos mais dúvidas, não temos dúvidas, então daremos por encerrada essa atividade. Pedimos desculpas aí pelos diversos transtornos, né? Hoje realmente foi muito difícil, mas agradecemos aqui a participação de todos. Obrigada.